mulherada linda do meu coração, estamos de volta com mais um módulo. E nesse módulo, ele vai ser um pouquinho mais teórico, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a história da mulher, né? E entender o quanto o feminismo ou o quanto estamos enraizados ainda numa cultura machista e de que forma que toda essa nossa história cultural tem influenciado hoje no teu casamento, na tua família, com os teus filhos, com o teu bem-estar, com a tua saúde emocional e com o teu autoconhecimento, porque muita mulher não sabe nem diferenciar o que eu sonho para minha vida. Muitas vezes aprendeu que você deve isso, que você deve aquilo, e não sabe dizer realmente o que, de tudo que ditam, o que de fato faz sentido para você. Eu vejo, por exemplo, mulheres que amam ser donas de casa, amam ser mulheres do lar, mas se sentem oprimidas, sentem que não são reconhecidas e valorizadas como deveriam. E que sentem que, se não trabalharem fora, se não tiverem um cargo, uma profissão, não vão ter o seu valor reconhecido na sociedade. E isso é uma verdade. E, por outro lado, nós vemos mulheres que trabalham muito e não sentem o desejo de estar em casa, mas não sentem o desejo, só que não tem para onde fugir, não é verdade? Porque, no fundo, aquela mulher business lá, de negócios, que vai, que faz, acontece, também quer ter um lar para chamar de seu, quer ter um marido para chamar de seu, e muitas querem ter filhos para deixar um legado aí na Terra. E se sentem muitas vezes presas a uma carreira, com medo de iniciar a sua própria família, medo de se perder durante esse processo, medo de perder tempo, de envelhecer, de perder o espaço, o dinheiro, a fama, o reconhecimento, os luxos, os prazeres. E aí fica naquele sentimento de queria mais, desejo mais, e aprisionada por diversos medos que muitas vezes não são nem seus. Você ouviu da sua mãe, ouviu da sua avó, da sua tia, da sua colega de trabalho, mas aquilo nem de fato é o que você sente no teu coração. Então, apesar de ser um módulo um pouco teórico, eu gostaria de te convidar a ficar sensível àquilo que você foi aprendendo historicamente, culturalmente, dentro da tua família, e o que de fato ali você puxa, foi daí que nasceu essa minha crença limitante. Foi daí que nasceu esse meu medo, minha insegurança, meu trauma. E a partir disso começar a desvencilhar, soltar, liberar. Porque não existe nada de errado você desejar ter a vida que você quer, desde que ela faça sentido para você e não seja um espelho das seguranças emocionais de pessoas que você conheceu ou de pessoas que te criou, tá bom? Então vamos lá que nós vamos entender agora mais sobre feminismo. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bora lá. Bom, o que é importante a gente compreender? O feminismo, ele nasceu, ele surgiu baseado em algumas causas muito nobres. E não foi as principais feministas, né, propagadoras do feminismo, elas não foram mulheres que inventaram a roda e se indignaram por coisas como se fosse algo pioneiro, não. Na verdade, elas beberam de fontes de outras mulheres, aí tem vários movimentos ao longo aí das décadas, que fez com que essas mulheres depois registrassem essas insatisfações e corressem atrás de algumas causas que sim eram importantes na época. Mas é importante primeiro entender que, na verdade, não são elas as pioneiras, tá? Existiram outras mulheres, algumas super conhecidas, outras que você nunca vai saber quem foi, mas eram mulheres que já reconheciam que existia alguma coisa de errado por elas não poderem ser reconhecidas na sociedade como individuais, né? Como indivíduo, mulheres que poderiam ter ali as suas questões sozinha, de poder abrir uma conta no banco, de poder
ter um RG, porque não sei se você sabe, mas quando uma mulher se casava, ela deixava de ter a sua certidão de nascimento, ela passava a ter a certidão de casamento e ela passava a responder tudo de forma civil ali junto com o teu esposo. Então, ela de fato deixava de existir de forma civil para a sociedade. Ela não podia mais abrir uma conta bancária, né? Muitas pessoas falam só apenas do voto, mas ela não podia abrir nenhuma conta bancária. Ela ficava em total dependência ali do marido, tá bom? E aí, o que é importante a gente entender? As principais causas que da onde nasceu o feminismo é que a mulher tivesse direitos civis como indivíduo, né? Como o direito de votar, sim, mas o direito de ter uma conta bancária, o direito de poder tirar uma habilitação, de poder dirigir, de poder ter a sua vida civil não atrelada a um marido. Então, toda mulher que casava deixava de ter ali a sua identidade civil. Outra causa era que a mulher tivesse o direito de trabalhar fora de casa, porque afinal as mulheres todas tinham trabalhos ali domésticos ou trabalhos que poderiam ser realizados dentro de casa, como costura, até muitas vezes o ensino, mas ainda assim era algo muito, muito pequeno, né? Não era todo mundo que poderia toda mulher que poderia ter oportunidade de trabalhar. Era algo realmente mais masculino, tá? Outra causa era que a mulher tivesse o direito de abortar filhos indesejados. Isso também foi uma causa que nasceu do movimento feminista. Então, mulheres que, por algum motivo, não estivessem satisfeitas ali com aquela gestação, elas tivessem o direito de abortar os seus filhos. E outra causa também muito aí que elas tinham como princípio, né, como fundamento, é que a mulher fosse vista igual ao homem, né, e que não fosse vista como inferior, como era o caso, principalmente, do machismo, tá? E aí, o que que nós temos? Temos mulheres que foram 3 mulheres que marcaram a história do feminismo, que foi Beth Friedan, Simone de Beauvoir e Elizabeth Stanton. Essas 3 mulheres, toda vez que você for pesquisar sobre feminismo, você vai encontrar essas 3 figuras aí sendo relatadas ao longo da história. O que é interessante? Essas mulheres, elas têm até hoje, né, são assim aplaudidas e idolatradas por conta de terem perpetuado algumas causas levantadas por mulheres anteriores a elas, tá? Inclusive esposas de homens muito influentes na época, e que não têm o seu nome mencionado. De qualquer forma, eu não quero tornar esse módulo um módulo tão teórico ao ponto de você se sair daqui formada em feminismo. Então, eu vou deixar uma leitura complementar, tá bom? Aqui embaixo, uma indicação de algumas literaturas que você pode se aprofundar para entender melhor sobre isso. Mas, de forma geral e prática, eu queria te explicar qual foi aí a principal trajetória da Beth Friedan. Para mim, o que mais importa é você entender que ao longo da história, a forma como você termina é muito mais importante do que a forma como você começa. Porque começar algo é muito fácil, mas terminar algo não é a mesma coisa. É por isso que as pessoas falam que nós temos que ter como referências pessoas que são constantes, porque é muito fácil você começar a seguir uma pessoa, por exemplo, no Instagram, que te dá ali dicas e orientações de como emagrecer. Só que daqui a 1, 2 anos, aquela pessoa engordou. E aí você fala, ué, mas eu estava aprendendo com ela como emagrecer. Porque no começo, com toda empolgação, é muito fácil você falar, ó, eu estou fazendo isso, faça você também. Mas comece a considerar e a levar de fato em pauta na sua vida,
como inspiração, como influência, pessoas que são constantes, pessoas que estão há anos falando sobre a mesma coisa, defendendo a mesma coisa, mas principalmente vivendo a mesma coisa. E o caso aqui de Beth Friedan é que ela arruinou o seu casamento quando ela começou a questionar e ela começou a viver muito ali o movimento feminista, e ela acabou arruinando o seu casamento, se divorciando, tanto que depois o marido dela relata o quanto foi difícil, o quanto ela falou muito mal dele e tal, só que ela tinha filhos, e aí ao longo dos anos ela teve netos, os seus filhos casaram e tudo mais, e no final da vida, ao entrevistarem ela, ela fala o quanto ela se arrependeu. E eu acho interessante que quando falam de Beth Friedan, não fala que ela arruinou o seu casamento e que no final da vida ela se arrependeu por isso. Tanto que tem uma frase que ela diz que é muito ser feminista, é muito difícil para um homem estar casado com uma mulher feminista, né? Ela fala isso e depois no final da vida ela realmente reconhece o quanto ela se arrependeu, tá? E aí, vamos continuar aqui. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, mulher inteligentíssima, um intelecto assim maravilhoso, mas ela viveu durante a vida inteira um relacionamento aberto. As pessoas falam que relacionamento aberto é coisas atuais, mas na verdade não, tá? Simone de Beauvoir vivia isso há muitos anos atrás, com o amor da sua vida, que nunca quis um compromisso sério com ela. Ela era praticamente a sua amante, porque ele se relacionava com diversas mulheres e ainda assim ela continuava com ele, e só que ele nunca quis assumir ela, então, na verdade, ela era amante, enquanto muitas vezes ele assumia as outras, e no final ele morreu, e apesar de terem tido esse relacionamento ao longo da vida inteira, ele deixou toda a sua herança para uma de outras mulheres que ele tinha, mas não para Simone de Beauvoir, que era a mulher que não se relacionou com ninguém e que ficou solitária para o resto da vida e sem dinheiro. Porque ao longo de toda a sua história, ela se submeteu a este relacionamento, entendendo que fazia parte de tempos modernos, mas que, no fundo, ela realmente queria estar com ele bem, ser reconhecida, tanto que ela cuidou dele até o último dia de vida, mas ele deixou toda a sua herança para outra mulher. A gente vê a história aqui de uma mulher que, eu não sei você, mas eu não queria estar na pele de Simone de Beauvoir, ter o seu nome mega conhecido, mas não poder ter o amor da sua vida. E ainda sempre está em segundo plano, tá? Basicamente, ela viveu um relacionamento abusivo aqui, né? Elizabeth Stanton era extremamente avesa ao cristianismo, que é basicamente, pelo menos no Brasil, é a religião mãe, né? Nós vivemos hoje no Brasil uma cultura muito cristã, independente da religião que você tenha. Nós vivemos ainda nas escolas, nas leis, muito da cultura do cristianismo, e ela era extremamente avessa ao cristianismo, era extremamente avessa ao matrimônio, passou a vida inteira contra o casamento, mas no fim da vida ela se casou novamente. É tão interessante porque quando eu olho para essas três mulheres, eu penso, é muito bonito você ter uma causa para chamar de sua. É muito bonito você ter algo para que você pode se orgulhar de falar, eu sou embaixadora deste movimento. Mas as consequências deste movimento arruinaram a própria vida dessas mulheres. Essas mulheres não foram mulheres felizes. É só você olhar o final da vida. O restante, e eu sempre guardo isso, a forma como você termina é que importa. E para mim, nenhuma terminou bem, tá?
Ainda bem que Elizabeth ainda conseguiu, no fim da vida, se casar novamente, conseguiu não... E ela não se considerava mais tão feminista assim, no final da vida. E aí eu te pergunto, por que será? Por que será que essas mulheres se arrependeram? Por que será que Simone de Beauvoir, talvez por conta de um orgulho, de manter um status, não voltou atrás, mas morreu ali solitária, sem dinheiro, sem o amor da vida, sem perpetuar a sua história, a troco de manter um ativismo que não se sustentou? Porque depois quero compartilhar com vocês as consequências do feminismo na nossa cultura. A principal consequência é que hoje as mulheres têm direitos civis melhores do que os homens. Por exemplo, a mulher no Brasil ela se aposenta mais cedo do que o homem. A mulher tem o direito de tirar a licença maternidade. O homem também tem filho, mas não tem direito a tirar a licença paternidade, apesar de homens muitas vezes terem que ficar com os filhos, porque a mãe está em depressão, porque a mãe morreu, enfim, por outros motivos. Mas a verdade é que hoje, realmente, a mulher tem direitos civis até melhores do que os homens. A mulher trabalha fora, olha só, conseguimos hoje ocupar um espaço aí do mercado de trabalho, mas ela não trabalha só fora, porque ela continua trabalhando dentro de casa. Inclusive, tem uma pesquisa do IBGE de 2017 que fala que a mulher trabalha, por exemplo, dentro de casa, com afazeres domésticos, com a dupla jornada, tá? Mulheres que trabalham fora, mulheres que trabalham em casa também. Ela costuma fazer afazeres domésticos 10 horas a mais do que um homem, mesmo trabalhando fora. Então, hoje nós temos um direito maravilhoso de ocupar o mercado de trabalho, mas temos uma cultura que ainda faz com que a mulher passe mais tempo cuidando de afazeres domésticos. Temos hoje direitos através de leis, né, que de fato dão ali o poder de uma mulher abortar o seu filho. Mas hoje temos um alto índice de mulheres que morrem ao abortar, mesmo abortos realizados em clínicas. Temos várias pesquisas mostrando que mulheres que abortam podem se tornar estéreis. E aquela mulher que aborta e que não desejava aquele filho naquele momento, não quer dizer que ela não vai desejar um outro filho no futuro. E aqui falando não somente como psicanalista, mas principalmente como terapeuta que atendo mulheres todos os dias, de ver e poder olhar no olho de mulheres que estão amarguradas, extremamente arrependidas de terem feito um aborto na adolescência, na infância, na juventude. Mulheres que carregam a culpa por anos e depois nós temos que trabalhar isso em terapia para ressignificar todo este processo. Mulheres que levam o peso e a culpa de terem tirado seus filhos e que sonham todos os dias com esse ato, tendo vários pesadelos. Isso ninguém conta. Isso ninguém posta no Instagram. Hoje, não temos só mulheres que se consideram iguais aos homens, mas mulheres que se consideram melhores do que os homens. E, consequentemente, temos um alto índice de divórcios, inclusive as pesquisas apontam, vou deixar aqui as referências, que as mulheres são as que mais iniciam o pedido de divórcio, mais do que os homens. E não necessariamente estamos falando de mulheres que estão se divorciando porque foram abusadas, porque foram agredidas, porque foram traídas. Mas o alto índice de solicitação de divórcio vem de mulheres, né? Esse primeiro passo. Temos também um alto índice de casamentos infelizes, casamentos mornos, casamentos onde não há parceria, onde não há amor, onde não há prazer, onde não há satisfação sexual da mulher, não há troca de conversas, onde a mulher se sente protegida, amada, segura, apoiada. Casamentos infelizes. Um alto índice também de filhos órfãos com pais vivos.
Porque com o aumento de divórcios, o homem sai de casa, a mulher assume o lar, ela precisa trabalhar fora, ela precisa cuidar da criança, ela precisa cuidar da casa, e o homem dá um valor ali, quando dá, por mês, uma pensãozinha ali, para ela se virar. E esse filho cresce carente do pai, que não está mais dentro de casa, e carente da mãe, que teve que sair totalmente de dentro de casa para trazer o sustento. Hoje nós temos um alto índice de mulheres com ansiedade. A ansiedade nas mulheres é muito maior do que nos homens. Um alto índice de depressão e de suicídios. Todos eles nessas pesquisas relacionadas às causas que o feminismo conquistou, entre aspas. O que eu quero dizer aqui é que nem tudo que parece nobre, nem tudo que é garantido em lei, nem tudo que é conquistado em lei, necessariamente vai ser benéfico para você, para sua casa e para sua família. Porque quando se muda uma lei, não se muda uma cultura. Como eu falei, a mulher ganhou o direito de trabalhar fora? Sim, mas não foi tirado. Não houve uma mudança cultural que acompanhasse uma mudança de apoio estrutural para que o seu parceiro dividisse as tarefas domésticas. E hoje nós precisamos lidar com as consequências de tudo isso. O que eu quero que você pare e pense. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, nem para ser machista, feminista, nada disso. Eu só quero que você pare e pense. O quanto essas causas podem estar influenciando quem você é hoje de forma nociva. A sua casa, a sua família. Só quero que você pare e pense e analise sobre isso.